Vamos seguir tratando deste assunto agora com uma entrevista importante com uma das pessoas que participou diretamente das negociações com os Estados Unidos. Vamos conversar com o embaixador Maurício Lírio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, já na tela conosco. Jussara Soares e Daniel Rittner também vão participar desta entrevista. Embaixador, agradeço a sua disponibilidade de estar conosco. Quero perguntar, já pensando no que o governo brasileiro, no que o Itamaraty, os negociadores brasileiros conseguem ter definido ou planejado daqui para frente para a manutenção de canais de negociação e para tentar, se não reverter este tarifaço de 25% que começa na semana que vem, para que ele não seja agravado pela outra investigação dos 12,5% por trabalho forçado que também está em curso nos Estados Unidos. Boa noite, Yuri. É uma satisfação estar com vocês. A primeira coisa que o governo brasileiro começa a fazer é justamente uma avaliação do impacto sobre as exportações desses produtos que foram penalizados. Agora, isso terá que ser casado também com a avaliação disso que você falou, a adoção de tarifas adicionais que deverão ser anunciadas no dia 24. E deverão também incidir sobre o Brasil. Na verdade, incidem sobre 60 parceiros comerciais, se tomarmos em conta que a União Europeia é um parceiro, tem 27 países, então é sobre quase 90 países. Essas medidas devem ser anunciadas na semana que vem, sexta-feira, e já há previsão de uma tarifa adicional, no caso do Brasil, de 12,5%, que se soma à tarifa de 25%. Então, isso deverá ser objeto de análise sobre os impactos em termos de emprego, em termos de, eu diria, de capacidade de exportação de produtos, eu diria também de desenvolvimento tecnológico. Em algumas áreas, realmente, há uma agregação tecnológica muito importante. Então, esse é o primeiro passo a ser dado pelo lado brasileiro. Jussara Soares, a sua pergunta ao embaixador Maurício Lírio. Boa noite, embaixador. Obrigada pela entrevista. Embaixador, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Foram ao menos 30 reuniões para tratar sobre essa questão das tarifas. Em que momento os negociadores brasileiros perceberam essa inflexibilidade dos Estados Unidos? Ou se em algum momento havia sim a chance dessa reversão, da não aplicação dessas tarifas? E em que termos que isso foi proposto? A dificuldade maior se manifestou a partir de julho do ano passado, quando, na verdade, é uma mudança, eu diria, da posição política dos Estados Unidos em relação ao Brasil de forma mais geral, inclusive publicada a carta do presidente Trump, elencando temas políticos, como era o caso do processo político no Brasil, o tratamento dado a um ex-presidente, a avaliação do governo norte-americano, que em nosso juízo é completamente equivocada, e na própria carta já se falava não só da aplicação de uma tarifa alta naquele então, mas também do início da investigação da seção 301 com aqueles temas que conhecemos. Então, esse é o momento em que há uma inflexão muito forte, porque até então, e nós começamos a negociar em março do ano passado, e conseguimos convencer o governo americano de que o Brasil deveria não ser penalizado, mas ser, eu diria, considerado como um parceiro porque, na verdade, não gerava déficit para os Estados Unidos, gerava superávit e, portanto, não mereceria tarifas altas contra as exportações brasileiras. E fomos até, eu diria, muito bem sucedidos nesse aspecto. O Brasil ficou com a tarifa mais baixa, de 10%, quando a medida é publicada em 2 de abril do ano passado. Mas com pressões políticas que conhecemos, que levaram à mudança do governo norte-americano, isso basicamente em julho, do início de julho a publicação da carta do presidente, já a menção a um futuro processo de investigação da 301, que nós percebemos que havia uma politização maior, inclusive pela própria identificação dos temas da seção 301, em alguns casos de difícil compreensão, por exemplo, caso de desmatamento, ou seja, o Brasil é o país que tem feito, de longe, os maiores progressos na redução do desmatamento no mundo, inclusive liderando o desmatamento no plano internacional, com o lançamento do Fundo de Florestas Tropicais, justamente para não haver a utilização econômica e, portanto, agrícola de áreas tropicais com um desmatamento inadequado, o que favorece também as exportações agrícolas americanas, como a de todos os outros países. Então, nesse aspecto, foi uma surpresa, não só o lançamento da 301,
mas também, vamos dizer assim, um elenco de temas que aparecem na 301. Mas é importante dizer, em nenhum momento o governo brasileiro deixou de negociar. Apesar de ser uma medida unilateral, a 301, na verdade, é uma medida unilateral, porque ela deveria ser precedida por um processo na OMC. Mas, mesmo assim, o governo brasileiro disse, e o presidente Lula, desde o início, disse, vamos negociar. Né? Não queremos que as empresas brasileiras sejam penalizadas, por mais que seja injusta a motivação original da medida. Daniel Rittner, meu boa noite a você que se junta a nós aqui no Prime Time e a sua pergunta ao embaixador. Boa noite, Yuri. Tudo bem, embaixador? Obrigado pela entrevista, prazer em revê-lo. Todos conhecemos o comportamento errático de Donald Trump, alguns até dirão talvez ameaçador, vingativo. Diante disso, minha pergunta é simples. Por que usar a lei de reciprocidade econômica? O que os nossos exportadores sairão ganhando com esse processo? Daniel, olha, em primeiro lugar, é uma lei, eu diria, muito bem elaborada, que contou, inclusive, com a aprovação por unanimidade do Congresso Nacional, ou seja, é uma lei de apoio interpartidário, né, extraordinário nesse aspecto. Tá? Agora, todos os países têm instrumentos de reciprocidade, que é justamente um instrumento de barganha e negociação. Se o Brasil não tivesse um instrumento como esse, ir para a mesa de negociação seria ir numa posição de muito maior fragilidade. A União Europeia tem uma lei exatamente igual a essa. Os Estados Unidos têm a Lei 301, que por excelência é uma lei, eu diria, para aumentar a capacidade de negociação e barganha do país numa mesa de negociação. Então, essa é uma lei da qual o Brasil não deveria abrir mão, muito pelo contrário, deveria respeitar o interesse manifestado pelo Congresso brasileiro em ter um instrumento desse que auxiliar a todos nós que somos negociadores. Então, renunciar à lei de reciprocidade de antemão, eu acho que é um desserviço ao país. Não estou dizendo que tem que ser aplicado e será aplicado de tal ou qual maneira, mas observar os ritos da lei e avaliar, de fato, medidas que não sejam lesivas à própria economia brasileira. Por exemplo, ninguém quer aumentar custos com importações mais caras pelo Brasil, porque isso seria, obviamente, vamos dizer assim, causar mais dano do que a própria medida original. Então, não é esse o objetivo. Mas essa ideia de que a lei da reciprocidade não pode ser utilizada, é como uma espécie de uma lei que foi criada, né, para não ter utilização, me parece equivocada, porque é renunciar a um instrumento de negociação do qual o Brasil não pode abrir mão. Jussara Soares, dá tempo de mais uma pergunta. Embaixador, só para entender como é que fica daqui para frente, a manifestação do Marco Rubio, secretário de Estado, fala em má fé na negociação por parte do presidente Lula. Diante disso, no ano eleitoral, qual é o impacto disso para essa negociação? Dá para dizer que ainda é possível avançar nisso? Bom, Jussara, eu estou desde o início do processo, participei de mais de 30 reuniões. Inclusive, as reuniões foram todas com o USTR, não foram com o Departamento de Estado. O Departamento de Estado, né, que é chefiado pelo secretário de Estado americano, não participa das negociações. Então, foi uma inferência feita a partir de uma não participação do processo negociador. Mas isso mostra que é uma politização indevida e que tem levado, inclusive, né, a medidas que nós consideramos arbitrárias e que não cabem numa relação, eu diria, de dois países que estão com uma relação histórica, diplomática tão importante e com interesses recíprocos também de muita monta. Então, é lamentável. Nós lamentamos essa visão politizada, porque, inclusive, com o embaixador Greer, que é o ministro encarregado das negociações comerciais, por mais que as negociações tenham sido duríssimas, nunca houve palavras duras em relação à boa-fé ou questionamento da boa-fé dos negociadores. Eu posso dizer isso porque participei de todas. E da parte do presidente Lula, inclusive, a instrução era permanente. Negociemos até o final. Nós precisamos negociar um acordo que seja satisfatório também ao Brasil. Também não é um acordo de mera capitulação, né, em interesses vitais. A gente não vai mexer no PIX, por exemplo. Inclusive em áreas como desmatamento, nós dizíamos aos interlocutores norte-americanos, mas quais são as medidas que devemos adotar? Porque o Brasil, nesse atual governo, aumentou muito o orçamento do IBAMA, aumentou o número de brigadistas, reduziu o desmatamento. Se vocês tiverem propostas concretas, por favor, apresentem. E eu digo a vocês, não foi apresentada nenhuma proposta concreta, por exemplo, para combater o desmatamento, né? Então, nesse aspecto, é uma questão da nossa parte, o engajamento da negociação foi permanente e da maior, eu diria, da melhor boa-fé
até porque acreditamos na negociação. E isso foi uma instrução que nós recebemos do próprio presidente, e eu recebi diretamente do ministro Mauro Vieira, né? Então, isso não deixa de cair como uma surpresa também. Nós conversamos com o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, o embaixador Maurício Lírio, como disse aqui, um dos participantes diretos das negociações com os Estados Unidos. Embaixador, agradeço mais uma vez sua disponibilidade de estar conosco. Até a próxima. Muito obrigado, Yuri. Boa noite a todos.